Hoje eu, a lenda, na verdade não, hoje esses dias eu tava aprendendo C Sharp, oh my god. Simplesmente comecei a mexer com a Unity e falei, mano, eu vou trazer minha evolução aqui no canal, eu vou postando vídeos do que eu e explicando, tentando explicar minha lógica, é isso. Então esse vídeo eu vou tentar explicar minha lógica, vou tentar fazer um player se mexer, tentar explicar o que eu tô fazendo e também o que eu entendi e vou mostrar minha evolução aqui ao longo do tempo. Só queria pedir like, esquecer de vocês, é isso. Então se qualquer coisa eu falar alguma besteira, você que já é avançado, não me xingue, não me mate, não me dê um tiro, não me exploda. É apenas porque eu ainda estou começando essa bagaça. Então, bora pro vídeo. Então, estamos aqui com o Robertinho Adventures. Cê é louco. E agora, pra a gente mexer aqui com o Robertinho Adventures, antes de escrever os códigos, eu preciso das imagens que vão aparecer ali no jogo, que são os sprites. Então, bora fazer os sprites. Mano, tô aqui nesse site chamado Piskel e bora fazer aqui algum sprite. Eu vou fazer primeiro o sprite do Robertinho. Então, eu já vou começar aqui, fazer tipo uma touquinha pro Robertinho. E aí eu faço o corpo dele. Nem precisa ficar bonito, a única coisa que eu vou caprichar mais ou menos é nessa touquinha aqui mesmo. Beleza, agora vamos salvar o Robertinho aqui como um PNG. E eu vou fazer apenas dois sprites aqui nesse momento desse vídeo, que é o Robertinho que eu já salvei aqui. E agora eu vou fazer o sprite de um piso, mano, que eu acho que eu vou fazer, sei lá, tipo uma grama. Então deixa eu atualizar aqui, né, vamos perder o Robertinho, que já tá salvo. Agora a gente vai criar um novo sprite que eu vou fazer tipo uma grama para ser o piso. Beleza, sprite do piso salvo, agora é só ir lá pro Unity e colocar os sprites. Beleza, estamos aqui no Unity e eu vou criar uma pasta chamada Sprites para colocar todas as imagens e os bagulhos dos nossos jogos, que é o Sprite. Então bora lá, vou entrar aqui na pasta Sprites e vou abrir aqui os meus arquivos, onde estão o Robertinho e a Graminha, né? Que são os dois sprites que vamos ter nesse momento aqui de agora. Eu vou colocar os dois aqui na pasta Sprites e agora eu vou colocar o Robertinho na cena, né? Eu poderia colocar ele ali, mas eu coloco aqui que ele já fica centralizado bonitinho. Então lá o Robertinho, vou aumentar a escala dele aqui para 12 e aumentar o X e o Y aqui para ele ficar perfeitinho. Beleza, agora eu vou fazer a mesma parada, né? Tá vendo que ele tá aqui, ele tá um pouco borrado. A gente tem que mexer em algumas configurações, mas beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a graminha. Beleza, coloquei a graminha, deixa eu puxar ela aqui para baixo. E agora vamos aumentar aqui a graminha, né, mano? Vou colocar aqui, sei lá, 100, tá bom? Tá bom, tá bom. Aqui eu boto o quê? 100 também vai ficar foda, né? Fica foda. Vamos colocar, sei lá, 50. Ok, 50 ficou aceitável. Beleza. Ficou bom. Mas agora se a gente entrar aqui no nosso game, vai ver que as imagens estão embaçadas. E a gente precisa resolver essa parada. Pra gente resolver, a gente vem aqui na parte da textura do Robertinho. E a gente vai vir aqui e vai colocar sem filtro. E a gente também vai mexer na compressão. A gente também tem que tirar a compressão. Cadê a compressão, mano? Eu mexo nesse trem agorinha. Ah, tá aqui. Sou cego, velho. Beleza, deixa nenhuma. E a gente vai fazer... se a gente olhar aqui, já vai ver que o Robertinho tá nítido. Dá pra ver o Robertinho, mas a grama ainda tá embaçada. Então a gente vai fazer a mesma coisa na grama. Vai tirar o filtro e vai tirar também, vai deixar sem compressão, porque os dois já vai ficar bonitão pra nós ver, tá ligado? Já vai dar pra ver os dois de forma lindíssima. Toma aí, ó, os melhores sprites. Beleza. Agora, se a gente rodar aqui, o que você acha que vai acontecer quando a gente vai rodar o nosso game? Não vai acontecer nada, né? Porque ninguém tem física aqui, ninguém tem compressão, ninguém tem colisão, ninguém tem desgrama nenhuma. É só duas imagens estáticas na tela ali, não vai acontecer nada, né? Por isso que eu vou rodar aqui, não vai acontecer nada, já tô adiantando, não vai acontecer nada. Mas o nosso propósito é fazer coisas acontecer, né? Colocar na física, colisão e fazer o personagem andar. Nem tudo precisa ser do script, tá vendo aí? Não aconteceu nada. Então, vamos fazer aqui agora o Robertinho ter uma física. Bora colocar uma física no Robertinho pra ele ter gravidade, pra ele ter massa, pra ele ter os carai. Pra gente fazer isso, a gente vai selecionar o Robertinho e vai vir em adicionar componente aqui embaixo. E a gente vai caçar por Rigid Body Eye. A gente vai escrever aqui Rigid Body
E a gente vai selecionar o 2D, porque nosso projeto é 2D. Então a gente vai adicionar um Rigid Body 2D. Agora você pode ver aqui que na aba Rigid Body, aqui embaixo, já pode ver que ele tem massa, que ele tem gravidade. Que aí tem os valores, né? Beleza, vamos deixar um mesmo. Se fosse 0 ele não ia cair, né? 1 ele cai. Se fosse 0 ele não cairia. Se fosse menos 1 ele subiria, ele cairia pra cima. É até bem legal ficar mexendo com isso, mas não tem muito sentido. Vamos deixar em 1 mesmo. E agora vocês podem ver que o nosso Robertinho aqui vai cair. Atravessou o chão. Beleza? Para o Robertinho não atravessar o chão, o que que falta? Falta colisão. Então bora colocar uma colisão no nosso chão, no caso na graminha. Então vou selecionar aqui a graminha e colocar um chão. A gente também vai usar, a gente não vai usar o Rigid Body. Oh, toma, meu jogão baixou aqui, eFootball. Então, o que que a gente vai fazer? Toma o eFootball lá. A gente vai colocar aqui um Collider, né? Que ele coloca colisão, é um Collider. Vamos pesquisar aqui Collider. Beleza? E eu vou colocar aqui um Box Collider, que eu acho que é o que melhor se encaixa. Beleza, se encaixou perfeitamente. Mas eu não quero que se encaixe perfeitamente, porque ele tá saindo do quadrado da câmera, que é esse quadrado aqui no meio. Então eu quero deixar ele no rumo da câmera, né? Então eu vou mexer nele aqui. Cadê que eu tô foda? Ah, tá 0 ponto alguma coisa. Não, de tamanho de Y tá bom. O X que tá meio paia. Deixa eu ir colocando os valores aqui. Eu vou vendo, eu só vou escrevendo e vamos vendo que vai até ajustar aqui, tá ligado? E aumentando de pouquinho em pouquinho, tá ligado? Ah, uma coisa eu queria pedir pra vocês, perdão qualquer barulho de fundo. Porque, mano, minha avenida aqui, eu moro em frente a uma avenida, é muito movimentado, mano. Beleza? Ficou bom, eu acho que... dá pra ajustar aqui ainda, mas de tamanho eu acho que tá top, cara. Vou descer só um pouquinho. Não, eu acho que fica demais aí, beleza. Eu acho que assim ficou legal, mas dá pra diminuir mais, né, esse lado aqui. Tá muito pra fora, então o cara ainda vai andar mesmo sem ver, né, mesmo fora da câmera. Isso eu acho que ficou um pouquinho paia, deixou... Mano, agora ficou top. Perfect. Vamos rodar aqui para ver agora o que vai acontecer com o nosso querido Robertinho. Vamos rodar aqui e vamos lá, né? Vamos ver o que vocês acham que vai acontecer. O Robertinho vai atravessar, o Robertinho vai ficar em pé, e que vai acontecer nada. Enfim, novamente o Robertinho atravessou, né? Mas o Robertinho atravessou porque o piso tem uma colisão, mas o Robertinho não tem a colisão. Então a gente tem que colocar uma colisão no Robertinho também, né? O Robertinho também precisa ter uma colisão. Então vamos selecionar o Robertinho e a gente também vai adicionar um Collider. Só que agora eu acho que eu vou adicionar um Capsule Collider aqui, que eu acho que fica melhor no Robertinho. Olha, até ajeitou certinho no Robertinho. Agora a gente vai rodar. E agora o Robertinho já não vai mais atravessar o chão. Agora o Robertinho, ele vai cair ali certinho e vai ficar em cima do piso. E já era. Só ficou voando um pouquinho, né? Ele ficou um pouquinho voado aqui. Tem que diminuir a colisão do graminha pra ele conseguir ficar certinho aqui. Mas é tipo 1 milímetro. Aí fica perfeitinho, pô. Vou pegar aqui e diminuir. Toma. Aqui eu acho que já vai ficar perfect, hein? Eu acho que já vai ficar perfect. Vamos ver, vamos esperar a Unity rodar o bagulho. Vamos em Unity e toma lá, perfeitinho. Vocês perceberam que a gente fez um monte de configuração aqui pelo Unity, mas agora, pra gente fazer o player mexer, a gente vai ter que mexer com programação. E os códigos que a gente faz, os sprites são as imagens, como vocês podem ver, a gente criou um sprites para colocar as imagens, sons, essas paradas, mas os códigos são scripts, então a gente vai criar uma nova pasta chamada scripts, e aqui dentro vai ficar todos os códigos, né, de dentro do nosso jogo. Criar a pasta chamada script, e aqui agora eu vou criar um monobehavior C# script zazizaz. E o nome eu vou colocar aqui movie player. E agora bora abrir o visual e fazer os códigos, moleque. Beleza, o visual aberto, né? Então bora lá. A primeira coisa que eu vou criar são as variáveis. Eu vou declarar todas as variáveis aqui. Então a primeira variável vai ser uma variável do tipo rigid body, que o nome dela vai ser rigid body. Então vamos colocar aqui private rigid body 2D e o nome rigid body 2D. Beleza. Agora, vamos colocar aqui. E essa variável ela vai controlar a física do nosso personagem, beleza? A outra é uma do tipo float, que vai chamar a velocidade horizontal. Que ela vai definir o quão rápido o personagem vai se mover para o lado, para a esquerda, direita, ou ele vai se mover para nenhum lugar, né? E como ela é privada, nem o inspector da Unity, nem outros scripts podem acessar. Por isso que eu vou usar um comando para o inspector da Unity poder acessar ela para ficar mais fácil a nossa vida, que é o serializer field, que eu vou escrever aqui. Antes do private é só abrir colchetes, colocar serializer field e fechar, do jeito que eu estou fazendo aqui. Deixa eu só arrumar minha bagunça. Beleza? Agora dá um enter para ficar bonitinho. E vamos criar a terceira variável, que vai chamar input horizontal, né? Private input horizontal. Ela vai armazenar, né, o valor da tecla pressionada, né? Se for esquerda, direita ou nenhuma, né?
que aí a tecla vai juntar com a velocidade e ele vai andar ou não vai andar, tá ligado? É tipo isso. Beleza, observem aqui que existe um método start, que o comando que está dentro dele, logo que inicia o jogo, ele já aplica, e o update, que vai atualizando a cada momento do jogo. Beleza? Aqui a gente vai criar um outro método, que é o método awake, que logo que o objeto for criado no jogo, ele já aplica o comando. E aqui a gente vai dar um valor para nossa variável, né, que é a rigidbody 2D. Dentro dessa variável, a gente vai usar um comando que é o getComponent, e sinal de menor, rigidbody, sinal de maior, para fechar, né? E esse comando, o que ele faz? Enquanto eu vou escrevendo, eu já vou dizer o que ele faz. Ele pega o corpo físico do personagem e guarda na nossa variável, resumindo bastante, porque ele pega os bagulhos lá do rigidbody e guarda na nossa variável, e o rigidbody é a física, e o rigidbody tá no player, que é o Robertinho, então vai pegar o corpo físico do nosso personagem. É tipo isso. Beleza, lá no update a gente vai dar um valor para a nossa variável input horizontal. Ela vai receber um comando chamado input.getXHow horizontal, né? Isso aí vai detectar se o jogador está apertando A ou D, ou seta para a esquerda ou seta para a direita. Isso aí vai retornar -1, 0 ou 1. E aí a gente guarda esse valor na variável input horizontal, que é o que a gente está fazendo aqui agora, tá ligado? E tipo, esse método, esse bagulho horizontal, que eu não sei o nome, se é método alguma coisa, mas enfim, já é pré-definido da Unity. Então a gente usando o input.getXHow horizontal, ele já vai analisar essa parada aí pra nós, e a gente deixa no método update. Por fim, rapaziada, a gente vai criar um método chamado fixedUpdate. Ele roda em intervalos fixos, então ele é ideal para física. Beleza, cara, terminando de criar aqui o fixedUpdate, a gente já vai escrever aqui dentro que o rigidbody 2D.velocity é igual a um new vector2. O vector2 é um vetor de dois valores, né? Um para o eixo Y e um para o eixo X. Aí a gente vai multiplicar o input horizontal pela velocidade horizontal para definir a direção e a força do movimento no eixo X. E também a gente vai colocar aqui o rigidbody 2D.velocity.y, né? Já que isso vai fazer com que ele vai manter a velocidade vertical, né? Com uma gravidade ou pule, e vai funcionar normalmente. Agora é só escrever essa pedrada toda aqui. Mas isso já vai fazer o nosso código funcionar perfeitamente. Já vai fazer com que o player ande para a esquerda e para a direita sem nenhum problema. Tá ligado? Já vai fazer com que a funcionalidade de andar funcione. Esse código aqui faz o player andar de forma tranquilíssima. Relembrando, a gente criou 3 variáveis, uma do tipo rigidbody, 2 do tipo float. A do tipo rigidbody está aqui com o nome rigidbody, a do tipo float, uma chama velocidade horizontal, a outra input horizontal. Aqui o nosso rigidbody recebe os componentes da física do rigidbody, o start não tem nada. No input, o input horizontal percebe o clique do A e D, o clique de nenhum. E aqui embaixo a gente define a velocidade para o player andar e para o eixo Y não interferir. Resumindo bastante, é isso, cara. Eu nem sei se deu para entender muito bem o que eu disse, porque como ainda tô aprendendo, ainda é meio difícil para eu explicar a lógica do bagulho, porque eu tô entendendo ainda, então não tem como explicar com perfeição se eu não entendo tudo, entendeu? Mas enfim, oxe. O bagulho tá ali carregando, a gente já entra na Unity. Outra coisa, eu mudei o nome do projeto, eu mudei o projeto, não é mais o Robertinho Remastered agora, porque na hora que eu fui gravar no Robertinho o OBS bugou, então aí, como eu já tinha mexido um monte de coisa, eu preferi recriar outro e refazer tudo, beleza? É isso, não estranhe, caso você seja o detetive aí do YouTube, Master, entendeu? Então tá lá o Robertinho Remastered. Beleza, agora a gente tem que colocar esse script no Robertinho. Então a gente vai abrir o Robertinho e a gente vai descer aqui para adicionar um componente. E esse componente vai ser o nosso script. Beleza, componente adicionado. Agora a gente pode rodar que o nosso player já vai estar andando de buenas. Então vamos rodar aqui, né? E caminhar. O cara já fez um novo jogo do ano aqui já, então já podemos andar. Beleza, agora ou se eu apertar certinho o WSD a gente anda. Por que não andou? Olha aqui o Robertinho Adventure, Remastered que eu falei. Enfim, por que não andou? Ah, tá, é porque eu não defini a porra da velocidade. Perdão aí os palavrões, às vezes escapa. É porque eu não defini a velocidade lá no Inspector da Unity, pô. Aí também não tem como andar, eu coloquei pra definir no Inspector, então tem que definir lá no Inspector, nessa bomba. Então vamos definir aqui a velocidade, né? Agora eu vou ver que velocidade que eu coloco. Eu acho que eu colocar um 10 tá de boa, mano. Vou colocar aqui a velocidade. Aqui a velocidade. Viu que ela aparece aqui onde a gente coloca o nosso script? Então vamos colocar aqui o valor de 10 nela. E agora o nosso moleque doido já vai andar.
Só espera essa pedrada carregar. E toma. Só que o nosso moleque doido, ele vai andar meio cabaleando aqui, porque tem um pequeno problema da questão do Z, né? Do eixo Z. Então, a gente tem que congelar o eixo Z. Pra gente congelar o eixo Z, a gente tem que vir aqui no Rigid Body, que ali embaixo no Rigid Body tem um negócio chamado ADIS, eu não sei como é essa bomba aqui, ó. E a gente consegue frisar o eixo Z, né? E a gente vai frisar ele aqui agora, né? O eixo Z, deixa o XY aí de boa, a gente só frisa o Z e aí ele já vai conseguir andar de forma tranquila, tranquilíssima. O homem já vai conseguir caminhar na sua vida comum. E perceba, cara, que agora a gente anda, só que tem um porém. A gente anda pra frente normal, tá dando moonwalk. Pra frente, moonwalk. Tá vendo? A gente tem que dar um moonwalk. E pra gente resolver esse problema, a gente tem que fazer com que o personagem use o famoso flip, né? Não sei se é famoso. Enfim, quando o X tá marcado, ele vira para um lado, quando tá desmarcado, ele vira pro outro. Então a lógica é usar o flip true ou flip false. O Y a gente não vai mexer, né? Então a gente mexe com flip no X, porque o Y vai virar de cabeça para baixo. E assim como a gente usou aqui o rigid body, aqui chamou e pegou o componente do rigid body, a gente tem que fazer a mesma coisa com o que tá o flip. E o flip está na onde? Onde está o flip, meus amigos? Está no sprite render. Então a gente tem que chamar o sprite render e seguir uma lógica parecida com o que a gente fez aqui com o rigid body. Beleza? Então o que a gente fez com o rigid body? A gente criou uma variável privada do tipo rigid body, com o nome rigid body, e depois a gente pegou, né, o componente lá da física do personagem e colocou na nossa variável, né? Deu o valor da física para a nossa variável, meio que isso. Então a gente vai criar uma variável do tipo sprite render, com o nome sprite render, e também vai colocar a questão da imagem, porque o sprite render controla a imagem do player. Então a gente vai trazer essa imagem, né, para nossa variável, para ter o controle da imagem, né, podendo assim usar o flip. Oh my god. Aqui embaixo, então, agora a gente vai colocar aqui que sprite render é igual a get component, né, para a gente conseguir pegar o controle da imagem do player. Tô parecendo um louco falando, né, mas tô tentando explicar de uma forma entendível, tá ligado? E aí a gente vai lá embaixo criar um método chamado espelhar, né? A gente vai criar um método chamado espelhar aqui embaixo. E esse método a gente vai mexer com if e else. Então vamos criar aqui private void espelhar. E aqui dentro eu vou criar um if, né? Peraí que eu coloquei ponto e vírgula. O cara colocou ponto e vírgula em vez de colocar chaves. Tá, vamos colocar chaves aqui logo. Beleza? Aí eu vou colocar aqui que se o input horizontal for maior que 0, né? Deixa eu colocar aqui. If. Cadê o i, mano? O cara consegue se perder no próprio teclado, mesmo digitando todos os dias do dia. Então, se o input horizontal, cara, for maior que 0, vamos colocar aqui input horizontal. Se o input horizontal for maior que 0, o sprite render ponto flip x, né? A gente tem que colocar certo o flip x e o flip y, né? A gente colocando aqui o flip x, a gente vai colocar ou true ou falso. Se for true, é porque, se for verdadeiro, a caixinha vai estar marcada, então ele vai olhar para a esquerda. Se for falso, a caixinha vai estar desmarcada, então ele vai olhar para a direita. Então a gente vai fazer essa lógica aqui. Então, se o for maior que 0 é falso, porque ele vai estar olhando para a direita, já automaticamente sem estar marcado. Beleza? Então vamos colocar aqui um else if, né? Se o input horizontal for menor que 0, aí sim ele vai marcar a caixinha, né, do flip x, vai colocar true, né? Porque aí sim, vai marcar, ele vai olhar para a esquerda, porque lembre-se que se for maior que 0, né, quando tá andando o número tá aumentando, então ele tá indo para a direita. Se estiver diminuindo, ele tá indo para a esquerda. Então, essa é a lógica, tá ligado? Então aí ele vai andar de forma de boa, aí ele vai flipar. E bom, eu não vou colocar else nem nada, porque se você não clicar em nenhuma tecla, ele vai estar olhando para a última posição que você olhou, né? Então, já era, cara, já era. Só colocar ponto e vírgula aqui, dar o Ctrl S e ser feliz, né? Vamos rodar o nosso garoto. Vamos, menino. Tá lá?
Agora vamos andar para um... tá vendo que tá zerado, né? Só o Y que tá menos tanto, porque a gente tá bem embaixo no plano. Mas enfim, andamos pra lá. Andamos pra cá. E ele não virou, pô. Por quê? Pera aí, o que eu fiz? Que merda que eu fiz aqui? Calma aí. Eu fiz alguma coisa, mano. Calma aí. E o cara tem a incapacidade de acertar os bagulhos primeiro. Nunca dá certo. Ah, tá. É porque eu não chamei o método espelhar, tá certo. Tipo, eu fiz o método, mas eu tinha que chamar ele lá no update, né? Porque ele fica atualizando. Então eu tenho que chamar o método espelhar lá no update para ele ficar atualizando assim. Cada vez que eu apertar a tecla ele ficar mudando isaz, 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 né? Então vamos lá pro método update. E agora já vai dar certo. Só chamar o espelhar lá. Já era. Mas cara, esse código aqui ele não ficou muito grande. Ficou legalzinho. Eu acho que deu pra entender o que eu disse aqui também. O que eu fiz, pelo amor de Deus. Acho que deu pra entender, né? O que eu falei. As coisas. Acho que deu pra entender melhores explicações do Brasil aqui. Minhas melhores explicações do Brasil. Mas é isso, cara. Vamos rodar o monstro novamente. E agora sim não é possível que ele não vai flipar, cara. Porque agora eu acho que tá tudo certo. Eu acho que tá tudo certo. Agora, né, esse foi o único erro que eu visualizei até agora. Se tiver mais coisa, lascou, né? Mas vamos rodar o monstro aqui. E vamos lá. Eu queria já pedir perdão a vocês que são professionals aí, se eu tiver falado alguma bobeira. E bora. Vamos pra lá ou pra cá. Tan, tan, tan. Já queria pedir perdão a vocês que é professional aí, porque talvez eu tenha cometido alguma bobeira. Porra, eu falei que ia botar o trem lá e não coloquei, né? Aí é foda também, aí não tem defesa. Aí já não tem defesa pra minha pessoa, porque eu disse que ia colocar o trem no update e não coloquei o trem no update, velho. Aí não tem defesa. Aí já não tem defesa mais pra mim, não tem mais defesa. O homem tá aqui, a gente só vai escrever espelhar aqui no update. Calma aí, no awake não, pô, no update. Eu não falei awake não, falei update mesmo, né? Porque né, eu acho que eu falei awake, mas aí eu corrigi pra update. Ah, tá bom. Só vamos salvar isso aqui logo. Meu Deus, eu tô corroendo o universo. Eu tô corroendo o universo. O cara não consegue, cara. Tá chegando no final ali, tá tudo certo. Aí o cara começa a cometer 300 mil erros. Deixa eu parar e rodar de novo, que eu comecei a rodar antes do trem carregar e também que é festa. Agora vai, pessoal. Agora vai, agora vai, agora vai. Vamos lá, então. Vamos. Toma, moleque. Game do ano, tá? Game do ano, só que tem isso a dizer. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Era só isso mesmo que eu queria fazer. Um grande abraço. Falou, eu fui.